repercutindo as eleições municipais 2024 e hoje falando sobre a cidade de Paulínia, recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito eleito para os próximos 4 anos, o prefeito Danilo Barros, eleito na chapa do PL, o Partido Liberal, tendo como vice Edilcinho Rodrigues do Podemos. Prefeito eleito, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia aos ouvintes, estou muito feliz, agradecido em poder estar aqui com você, conhecer toda essa estrutura, poder mais uma vez falar com os munícipes da região e também com os eleitores paulinenses. O senhor foi eleito com 49,82% dos votos válidos, pouco mais de 32 mil votos, numa vantagem de 12 mil votos para Edson Moura, e numa vantagem considerável de quase 30 mil votos para Dirceu Dalben. O senhor concorreu contra um ex-prefeito e um deputado estadual. Mesmo sendo jovem na política, o senhor já tem experiência no legislativo. O que o senhor entende que foi o diferencial na sua campanha que o eleitor de Paulínia comprou o seu projeto pelos próximos 4 anos? O eleitor de Paulínia já me conhecia, né? Fui eleito em 2012, depois reeleito em 2016, saí de candidato a deputado em 2014, tenho um podcast em Paulínia, então entrevistei muitas pessoas de Paulínia, então o conhecimento fez com que também eu fosse bem aceito, mas o fator decisivo foi a boa gestão do prefeito atual, que é o prefeito Du Caselato. O Du fez uma boa gestão e nós na campanha batemos na tecla da continuidade, da estabilidade. Paulínia, você já deve ter ouvido muito, que era uma cidade de muita instabilidade, de muita troca de prefeitos, e o Du trouxe essa estabilidade e nós nos comprometemos com a cidade, dar continuidade no trabalho dele e trazer essa estabilidade, não dar causa para essas trocas políticas que sempre houveram em Paulínia. Agora, o senhor tem nessa trajetória política uma mudança de partido que chama muito atenção, ainda mais com o Brasil polarizado de hoje. O senhor foi vereador pelo PCdoB, depois foi para o PR, antes mesmo da mudança, né, do PR para o PL, hoje o partido de Jair Bolsonaro, o senhor já era afiliado ao PR, que volta a ser PL. Isso foi motivo de cobrança também por parte de eleitores? Como que o senhor lida com essa situação de ter saído de um partido da esquerda para um partido que hoje é o partido do ex-presidente Bolsonaro? Não houve cobrança. Não, eu me preparei, né, para que se pudesse ter tido alguns questionamentos, eu pudesse responder, mas sinceramente não teve um questionamento durante a campanha, nem durante meus mandatos como vereador. Em 2012, quando eu saí de candidato, não existia essa polarização. Paulínia é uma cidade conservadora, uma cidade pequena, né, proporcionalmente. Então as pessoas votavam na época em nomes. E na época eu entrei na política e não conhecia essa política de partidária. A minha questão foi mais matemática. Eu sou engenheiro e eu fiz contas matemáticas e eu acreditava que dentro do PCdoB eu poderia ser eleito. E eu fui eleito em Paulínia. A cidade não levou isso em consideração, apesar de ser uma cidade conservadora. E fui eleito, depois eu saí de candidato a deputado em 2014, 2 anos depois, pelo PCdoB. Eu tive 14% dos votos válidos de Paulínia, que é muito considerável. E ali foi a primeira vez que eu tive um questionamento. Ela falou assim, eu não vou votar em você por causa do seu partido. Uma pessoa disse isso para mim. Mas até então o PCdoB nunca pediu a nível local que eu defendesse pautas nacional. Ele sempre deixou bem livre para eu tomar as decisões que eu acreditava na cidade de Paulínia. Aprendi muito no PCdoB, fez parte da minha história, não tem como negar. E se eu não tivesse estado no PCdoB naquela época, eu não estaria aqui hoje, porque tudo fez parte de uma história, então valeu. E quando eu percebi em 2016 que as agendas programáticas minhas não batia com a nacional, eu na janela partidária decidi mudar, também por divergências com líderes dentro do partido. E não só por questões de pautas, mas por questões da política mesmo em si. Eles apoiaram outra pessoa na cidade de Paulínia na época e queriam que eu apoiasse essa pessoa, e eu falei que não dava. Então eu fui acolhido no antigo PR. E também
vim construindo agora uma história dentro do PL desde 2016. É um partido que nos dá a segurança partidária para disputar uma eleição, que a gente vê hoje partido sendo balcão de troca em vários municípios, e tem pessoas que têm potencial muito grande de ser candidato e não conseguem por não ter essa segurança, e o PL nos dá isso, me deu isso. Nós estamos conversando com Danilo Barros, prefeito eleito de Paulínia pelo Partido Liberal, na coligação do Caselato e Você, portanto uma continuidade que normalmente facilita um trabalho de transição de governo. Mas, a partir de 1º de janeiro, é o seu governo, é a sua equipe. Como é que está sendo esse período agora de transição de um governo para o outro? O que o senhor pretende aproveitar hoje da máquina pública e onde o senhor pretende já fazer algumas alterações? Esse primeiro momento a gente ainda está na fase de me apresentar algumas propostas, agradecer a população. Já tenho reuniões pré-agendadas com o prefeito do Caselato para essa primeira quinzena de novembro, onde a gente vai discutir um pouco mais a fundo essa questão. Tem um ditado, né, que diz que time que está ganhando não se mexe, ou seja, no geral a gente não vai mudar o perfil do município. Óbvio que haverão algumas substituições, isso é normal, é salutável, é importante, não tenha dúvida disso, mas no geral nós vamos seguir, dar uma continuidade nessa administração. Foi o que nós vendemos na eleição e o povo comprou essa ideia, e nós vamos dar sequência em vários trabalhos que estão sendo feitos por essa gestão, por alguns secretários. Eu fui secretário de governo, então eu sei o que o Du planejou, eu sei o que ele planeja e eu sei os rumos para que a cidade precisa ir. Apesar de ser continuidade, Heitor, o perfil da cidade agora é outro, da forma que o prefeito do Caselato pegou. Ele teve uma eleição suplementar, ele teve a pandemia, e eu não estou tirando a responsabilidade, os desafios que eu vou enfrentar. Porém, eu acredito que é um outro perfil, porque ele arrumou a casa, deu essa estabilidade que nós comentávamos aqui, que sempre chegava uma notícia em Paulínia, a gente não sabia quem era o prefeito daquele momento. Ele deu essa estabilidade, então nós vamos continuar, porém com outro perfil. Acredito que eu consigo me cobrar mais para entregar mais também, por causa desse perfil. O senhor pretende trazê-lo como secretário durante a sua gestão? Não conversei isso com ele ainda, não sei o interesse dele, mas óbvio, se o Du quiser ser secretário, se ele achar que é válido, para mim tê-lo como um grande parceiro, um grande mentor dentro é muito importante. Porém, independente do que ele definir, ele estando fora, sempre posso recorrer como um amigo, como um conselheiro, como um parceiro, que a gente sempre foi. A gente está desde 2012 juntos. Nós fomos eleitos juntos em 2012 na Câmara, fomos reeleitos juntos em 2016. Fui vice-presidente da Câmara junto com o prefeito do Caselato. Depois já assumi o lugar dele como presidente da Câmara. Depois fui secretário de governo e sempre o substituí em várias agendas políticas. Então a nossa relação é muito, muito profunda, de muita amizade e muito profissionalismo. Então, o que ele definir, nós vamos trilhar junto pensando no desenvolvimento do município. Nós estamos conversando com Danilo Barros, prefeito eleito pelo PL para a cidade de Paulínia. Município que tem uma fama no Brasil todo de ter um grande orçamento em função principalmente da instalação da Replan, a refinaria da Petrobras na cidade. Isso ainda é uma realidade? O orçamento de Paulínia ainda é um dos maiores do estado, ou essa realidade já se mudou nos últimos anos, prefeito? Sim, ela é uma realidade. Paulínia tem uma grande arrecadação. Paulínia tem a maior refinaria do país, que é a Replan. Porém, essa realidade hoje eu trato como verdadeira no sentido de prosperidade. Paulínia hoje é uma cidade próspera porque foi feita a gestão. Na minha visão, Paulínia antigamente ela sempre foi uma cidade que arrecadou muito, mas que tinha muitos custos, muito gasto. Então eu não via Paulínia como uma cidade rica, porque na minha visão é rica quem consegue fazer gestão, gerenciar as suas entradas com as suas saídas. Se alguém ganha R$6.000 e gasta 5.900, ele tem R$100 de riqueza. Se alguém ganha 3.000 e consegue viver com 1.500, ele tem 1.000. Por mais que ele ganhe pouco, ele tem R$1.500 de riqueza. Ele consegue fazer uma gestão melhor. Então, Paulínia antigamente era uma cidade mal gerida.
onde que o orçamento quase todo comprometido com coisas supérfluas, com coisas fora da lei de responsabilidade fiscal. E essa administração veio fazendo gestão e hoje nós temos uma situação financeira mais equilibrada e podemos dizer que nós estamos indo para o caminho da prosperidade, indo para o caminho de fato de uma cidade rica. E a gente tem que nos preparar para uma eventual reforma tributária, para uma eventual descarbonização do petróleo, né? E a Petrobras, obviamente, a gente sofreria algum impacto nesse sentido, então a gente tem que ter outras fontes para que Paulínia continue sendo essa cidade pujante aí no estado. Paulínia, no começo desse ano, começou um processo, né, de concessão de uso do Teatro Municipal da cidade. O senhor pretende dar continuidade a esse processo? A privatização do teatro é um caminho para utilizar aquele espaço que já foi também nacionalmente aplaudido em vários momentos, com festivais de cinema, com grandes espetáculos, mas que nos últimos anos parece ter virado um grande elefante branco na porta da prefeitura? A gente tem muito desejo que o teatro volte a funcionar. Isso é um desejo da população, é um desejo do prefeito do Caselato, que depois da pandemia já começou com as tratativas para que ele pudesse voltar. Já foram feitas as audiências públicas. Nesse momento de audiência pública eu já estava fora do mandato da secretaria para cuidar da campanha. Eu saí 6 meses antes das eleições, mesmo não tendo a certeza que eu seria o candidato, mas eu estaria de alguma forma na articulação e na coordenação da campanha, foi o que eu sempre fiz. Então não acompanhei todo o processo, mas eu sei que a modalidade da concessão é uma modalidade importante, uma modalidade justa que eu acredito, e nós vamos agora na transição entrar mais a fundo e ver o edital e ver de que forma, apesar da concessão, nós possamos dar oportunidade para os artistas e locais, que já existe, eu sei que já existe, mas ampliar essa oportunidade, porque a concessão faz com que a empresa ganhadora reforme o teatro, que ela pague royalties, né, para a prefeitura, então não teria um custo, teria uma entrada no nosso município e voltar com os grandes eventos para que a região metropolitana possa usufruir, porque a gente percebe que a região metropolitana de Campinas tem muito interesse, uma questão que impacta toda a nossa região e a região clama por isso. Estamos conversando com Danilo Barros, prefeito eleito pelo PL para a cidade de Paulínia, num primeiro turno que teve uma vitória expressiva, não apenas para o cargo de executivo, mas também para o cargo do legislativo. A chapa que o senhor compôs tinha a presença do PL, do Podemos, Republicanos, Democracia Cristã e do MDB. Dos 17 vereadores eleitos para o mandato a partir de 2025, somente 3 são de partidos que não formaram a sua coligação, 2 do PRTB e 1 do Cidadania. Como é que o senhor vê essa composição na Câmara e como manter essa maioria também num legislativo em uma cidade que a gente sabe que é extremamente complexa nos bastidores políticos, prefeito? Eu acredito piamente que nós não vamos ter dificuldade de manter a maioria na Câmara, porque a grande maioria que foram eleitos defenderam a nossa proposta na campanha. Então eles estão por dentro do que a gente defende e a grande maioria também, né, que foram reeleitos, já apoiam o prefeito do Caselato, já apoiam essa administração e apoiam a continuidade, né? Teve um aumento de cadeiras de 15 para 17 e eu estou muito tranquilo em relação à Câmara, porque eu fui secretário de governo, uma das minhas funções, né, Heitor, é dialogar com a Câmara. Então eu venho dialogando com a Câmara há muito tempo, cuidando das indicações, cuidando dos requerimentos, cuidando das emendas impositivas, sempre muito próximo do Legislativo, e já tenho conversado com diversos vereadores eleitos e reeleitos, e até os, né, que infelizmente não conseguiram se reeleger. Então o nosso trânsito ali é muito saudável, obviamente respeitando a autonomia de cada poder. A gente conta muito com essa Câmara e eu aproveito esse canal para agradecer toda a chapa de vereadores e partidos coligados conosco que fizeram a grande diferença nessas eleições.
Falando ainda sobre projetos, sobre obras, além do Teatro Municipal da cidade de Paulínia, um outro grande espaço que a gente vê ser muito pouco utilizado é o sambódromo no município. E o senhor tem no plano de governo a expectativa de realizar um estudo com parcerias públicas privadas para a utilização do sambódromo. O que o senhor imagina que pode ser realizado ali como evento esportivo, cultural, como uma forma de atrair turistas para a cidade de Paulínia, prefeito? O complexo ele é muito grande ali do sambódromo, então tem as arquibancadas, tem o espaço de pavilhões de evento, então tem vários espaços. Nós já voltamos a fazer atividades no complexo. Por exemplo, teve o rodeio esse ano lá, teve um outro show de um grupo que atinge os jovens ali naquela área. Então nós já estamos utilizando, já startou uma reforma ali onde que era o antigo pavilhão de evento. O grande problema naquela área é a arquibancada. A arquibancada está sobre júdice. Então tem que resolver um imbróglio jurídico ali naquele espaço para que a gente possa utilizar. Então, mas pensando já no pavilhão de eventos que nós vamos construir, vamos entregar para a população, a gente quer trazer feiras, a gente quer trazer congressos, a gente quer trazer shows. A gente, mesmo sem o sambódromo, sem o teatro, por questões de AVCB, por questões de problemas jurídicos, nós não deixamos de ter os nossos eventos no município de Paulínia. Sempre tem o evento do lado ali, veio o J Quest, veio agora a Turma da Mônica no Dia das Crianças, Michel Teló. Então a região que cobra um pouco a gente desses eventos pôde utilizar. Óbvio que com um espaço maior, um espaço mais adequado, nós vamos ampliar esse número de eventos. A gente, inclusive pela questão da reforma tributária, uma das nossas fontes de arrecadação vai ser no turismo e vai ser nos eventos. A gente quer fortalecer, trazer feiras do agro, por exemplo, em Paulínia tem a Bayer, tem a Bering, tem a Singenta, empresas do agro, por que não fazer ali um grande evento, uma grande conferência? Então o nosso desejo é trazer diversos tipos de eventos para fomentar também o comércio de Paulínia, como eu vi no rodeio, as pessoas vendendo bota, vendendo camisa xadrez, fazendo unha. Isso é muito importante, observei isso, e é o futuro de Paulínia. O senhor, no plano de governo na área de saúde, fala também a respeito de mutirão regular de cirurgias para atender a população, exames 24 horas no hospital municipal e a expectativa para um estudo de implementação de uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Esses estudos estão avançando? Já há uma expectativa para que saiam do papel todos esses projetos? Sem dúvida. O que o pessoal cobra bastante é que um PA que é recém-inaugurado, que é um pronto atendimento no bairro do São José, onde foi a gestão do Caselato que criou, e essa criação foi justamente para tentar tirar do centro as pessoas e ir para os bairros, né, no hospital municipal, que o contingente de pessoas é muito grande, e então ele criou o pronto atendimento no São José. Então a gente vai dar continuidade nesse projeto, criando mais 4 pronto atendimentos. Então meu primeiro ato é inaugurar o pronto atendimento do Monte Alegre, que é um outro bairro bem populoso da cidade de Paulínia. Então as pessoas pedem muito que se estenda o horário de funcionamento desse pronto atendimento. Já está na nossa pauta, nós já garantimos que nós vamos ampliar. 24 horas precisa de um estudo, Heitor, porque você mobiliza guarda municipal, você mobiliza guarda noturno, você mobiliza médicos, motorista de ambulância. Então tem que ter contingente para isso, tem que ter demanda para isso. Então por isso que a gente faz um estudo com responsabilidade com dinheiro público. Óbvio que se o estudo demonstrar que tem demanda para isso, a gente não tem dificuldade nenhuma, a gente tem prazer em manter o hospital 24 horas. Então por isso que a gente colocou estudo, não é aquela desculpa, né? Tudo que você vai fazer, você coloca um estudo na frente, porque você não se compromete. Não, aqui está o meu compromisso, nós já sabemos que nós temos que ampliar o funcionamento, isso já é certo e líquido, nós vamos aumentar. Agora, para 24 horas, eu preciso ter esse estudo detalhado para que a gente não possa não ter demanda. Deixa eu agradecer a participação de quem está conosco também no nosso canal do YouTube, Hamilton César, parabéns Danilo Barros, prefeito eleito de Paulínia, do Caselato, prefeito de Paulínia, elegeu seu sucessor. A mensagem também de Matheus França, Paulínia continuará em boas mãos.
Reno Gonçalves Pereira, prefeito do Caselato, não poderia ter escolhido o representante melhor para dar continuidade ao seu trabalho por Paulínia. Antônio Carreira escrevendo pra gente que Paulínia não vai parar, vai continuar com Danilo Barros e Edilcinho Rodrigues. E para ter todo esse trabalho reconhecido e devolver essa confiança à população, qual o senhor entende que será a primeira ação assim que assumir no dia 1º de janeiro, prefeito? A primeira ação é voltada para a saúde. Nós andamos muito na rua, a população falou bastante da saúde, a gente tem consciência que a saúde precisa melhorar, mas óbvio que a gente faz um balanço de como estava e como o prefeito do Caselato deixou. Então foi um avanço muito grande da forma que nós pegamos e da forma que está hoje a nossa saúde. Então, eu, no primeiro ato, poder entregar o pronto atendimento do Monte Alegre seria incrível. Estou torcendo, de verdade, torcendo de coração para que o prefeito Du já consiga entregar agora até dezembro. Só a questão de obras não depende do prefeito, né? Depende de vários outros fatores. Então, se ele não entregar, a gente vai fazer todo o esforço para entregar o quanto antes possível, já mostrando para a população a primeira impressão que fica, que nós vamos estar focados na saúde. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, dentro da Rádio Bandeirantes Campinas, com Danilo Barros, prefeito eleito pelo PL para os próximos 4 anos na cidade de Paulínia. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte. Fique à vontade para um recado final ao morador de Paulínia que está nos acompanhando nesse momento. A todos os paulinenses, Reno, Hamilton, Carreira, Matheus França, todos vocês que escreveram, muito obrigado pela participação. Obrigado, Paulínia, mais uma vez, pelos mais de 32 mil votos. Vocês fizeram com que eu fosse o prefeito mais bem votado da história. Eu quero honrar essa confiança da população e também confiar essa indicação do nosso prefeito Du Caselato. Quero agradecer aqui a Heitor pela oportunidade, me senti muito acolhido, me senti muito à vontade de estar aqui com vocês e dizer que estamos sempre à disposição para o que precisarem e poder sempre dar boas notícias do nosso mandato, da nossa vida pública. É isso que eu espero. Nós que agradecemos a presença de Danilo Barros, prefeito eleito pelo PL na cidade de Paulínia. Um bom dia para o senhor, para toda a sua equipe. Boa transição e bom início de governo a partir de janeiro, prefeito. Obrigado.